Olá, este é o Conexão. Uma pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2017, com jovens entre 18 e 20 anos, revelou que 59,6% possuíam o título de eleitor e votaram na última eleição. No entanto, na prática, a maioria destes jovens não participaram do pleito e nem discutiram o assunto com familiares ou amigos. Eles seguiram os votos dos seus pais ou votaram no candidato mais bem posicionado de acordo com as pesquisas de intenção da época. Nós vamos conversar no Conexão de hoje sobre a relação das juventudes brasileiras com o processo eleitoral. Aqui no estúdio estão comigo a Luciana Fernandes Veiga, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, a Domitila Mariotti, que é estudante, e o João Branco, que é professor de Economia e Política da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio de Janeiro. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fora do ar, a gente já falou que a gente quer ouvir aqui a Domitila, que é a jovem. Não fique com vergonha, Domitila, a gente quer ouvir sua opinião, porque a gente precisa saber o que a galera está pensando mesmo, né? A gente está num ano de eleição, um ano conturbado, que a gente vem de crise, recessão e, assim, muitas polaridades, né? O pessoal da sua idade está conversando sobre os candidatos? Está falando sobre eleição? Olha, eu sinto que no meu grupo de amigos, assim, no grupo que eu convivo, a gente até fala bastante sobre política, mas ninguém tem uma ideia de um político exato que vai ajudar na situação atual brasileira. As pessoas estão em dúvida, assim, você sente? Eu sinto, pelo menos, que cada um tem a sua opinião, mas ninguém se sente realmente representado por nenhum político. Ô, Luciana, a gente está falando ali, ouvindo, ela falou, a primeira coisa que ela falou assim, no meu grupo de amigos. É importante a gente ressaltar que o Brasil é um país cheio de juventudes, né? Que são pessoas com características, oportunidades diferentes. Isso é muito relevante quando a gente pensa na relação dos juventudes com o processo eleitoral, né? Porque, na verdade, você tem a questão da idade, que influencia no comportamento, né? Mas você tem outras variáveis que também influenciam no comportamento junto. Então, o nível de escolaridade do jovem, se é um nível mais alto ou se é um nível mais baixo, a região que ele mora, né? Enquanto um valor que reflete na hora da decisão do voto, tudo isso influencia também para além da idade especificamente. Então, por exemplo, você pode esperar de um jovem com uma escolaridade mais alta algum tipo de engajamento maior do que um jovem com escolaridade mais baixa. Então, você tem que conjugar, talvez um jovem da região sul com um viés um pouco mais conservador, né, do que um jovem de outra região. Então, você tem esse mix das diversas coisas que vão juntos na hora do comportamento. E, João, o que você percebe? O jovem hoje, ela falou aqui, a gente não encontra um político que represente. O jovem atual, esse jovem aí que hoje tem 18, 17 anos, ele compra pacotes? Ele compra uma pessoa, uma ideia? Na verdade, o que me parece no relacionamento que eu tenho como professor com as pessoas jovens, é que eles, de um modo geral, eles não estão muito apegados aos modelos tradicionais, né? A ciência política, ela costuma ter alguns tipos de classificações, ou clivagens, como se fala, entre direita, esquerda, os liberais ou conservadores. E as propostas, de um modo geral, elas tendem a ser muito empacotadas segundo esse tipo de classificação. E o que é interessante é que o jovem, de um modo geral, ele não está muito preocupado com essas classificações. Então, como ele não está preso a isso, ele não tende a comprar os pacotes prontos. Na verdade, o que eles procuram fazer é montar um combo com aquilo que eles avaliam como mais interessante, né? Que venha dos liberais, venha dos conservadores, venha da direita, venha da esquerda. Talvez, então, eles estão mais preocupados com o conteúdo que está sendo exposto, assim, as propostas, ou da onde vem essa pessoa? Da onde vem a pessoa, é claro que é interessante, né? E eu diria que até mais entre os jovens do que entre as outras faixas etárias, né? Porque essa vinculação personalista me parece ser maior entre os jovens do que entre as outras faixas etárias. Por exemplo, as pessoas de mais idade talvez sejam mais apegadas a partidos políticos, agremiações, etc. Então, eu diria para você que no processo, principalmente no próximo processo eleitoral que nós vamos ter aqui no Brasil, os candidatos que procurarem até se desvincular
né, dessas formatações. Da legenda, essas coisas? Eu acho que eles tenderão a ter uma penetração maior junto ao público mais jovem. E, Domitila, é a primeira vez que você vai votar? Primeira vez. Qual que é a sua expectativa? É uma mistura de dúvida com expectativa? Não é nem dúvida, eu só espero não me sentir decepcionada. Eu espero... Eu sei que não tem um político exato que vá me representar. Eu sei que há muitos defeitos e muitos pontos positivos em cada um. Só que eu não quero me sentir atacada por certas propostas. Eu acredito que a juventude está... O cotidiano brasileiro está mudando muito, com certas camadas, certas minorias surgindo. E eles querem seus direitos, nós queremos nossos direitos. Quando você diz surgindo, é o quê? Minorias falando, então? Sim, tendo voz. Tendo voz, tendo capacidade de chegar na mídia e falar, olha, eu quero isso, eu não quero me sentir desrespeitada andando na rua, por exemplo. Então, eu só não espero ser decepcionada com alguém que fale de seus preconceitos abertamente, por exemplo. Entendi. Tá, ok. Além da opinião aqui da Ludmila, a gente vai ver a expectativa e a opinião de outras jovens eleitoras também. A gente vai começar pela Vivian de Oliveira. Ela tem 16 anos e é estudante do Colégio de Aplicação da Universidade do Vale do Itajaí. Eu aproveito também para agradecer aos nossos parceiros da TV Univale por terem produzido essas participações do programa de hoje. Vamos ouvir, então. Bom, eu não sei muito bem o que esperar sobre essas eleições de 2018, mas eu espero que esse ano o eleitor ele se informe sobre quem são os nossos candidatos e quais são seus partidos, suas ideologias, suas afiliações e suas propostas. Também espero que esse ano o eleitor lembre que, além de estarmos votando por um presidente e por um vice, também estamos votando para um governador e seu vice, para 2 senadores, para um deputado federal e um deputado estadual. Muito obrigada, Vivian, e ainda deu o recado pra gente lembrar em quem que a gente tem que votar, todas essas pessoas. E eu falei seu nome errado, você me desculpa, eu te chamei de Ludmila, Domitila. Desculpa, tá, Domitila? Falando agora sobre o que ela traz ali, né? Ela traz mais ou menos esse discurso, né? De tipo, ai, caramba, eu não sei muito bem o que pensar, o que esperar. Vocês acreditam que talvez esteja todo mundo assim, não somente os jovens, Luciana? O que você percebe? Eu acho que existem algumas tendências de comportamento, sabe? Tipo assim, a questão partidária, ela vem perdendo expressividade no eleitorado brasileiro. Não que o partido venha perdendo valor na política, porque a distribuição de tempo de fundo partidário é todo feito por partido, mas da percepção, e assim como os governos, a formação da governabilidade. Então, o partido não perde importância, mas da perspectiva do eleitor para a decisão, enquanto link de representação, ele vem perdendo cada vez mais e ela vem ficando cada vez mais personalizada, tanto entre os mais velhos quanto entre os mais novos. É claro que, como os mais velhos experimentaram um momento em que o partido servia mais como âncora do que os mais novos, ainda tem um resquício disso entre os mais velhos que você não encontra na juventude. Então, e além de tudo, tem alguns valores da pós-modernidade, que fazem com que as coisas fiquem um pouco mais superficiais, todos os tipos de relacionamento, todos. E entre todos os tipos de relacionamento, isso também reflete um pouco na política. Então, essa falta de âncora... Você diz assim que talvez não exista tanto essa lealdade, essa noção de lealdade, de fechar com o partido independente de tudo. A gente não é mais assim. Isso. Então, assim, não se compra mais, porque antigamente, quando se comprava um partido, se comprava de A a Z a proposta daquele partido. Sim. E se amarrava com aquilo. Então, hoje, eu gosto de uma proposta deste partido, eu gosto de uma proposta daquele outro partido, que é mais ou menos o que ele falava no juntar o combo. Sim. Então, você pega um daqui, pronto, essa sou eu. Então, isso quer dizer que, como ela falou ali, pode ser que esse voto vai ser assim, um para presidente de um partido, outro para governador de outro partido, outro para deputado de outro partido, entende? Então, assim, eu posso votar para um deputado, particularmente para deputado, que a gente pode, essa coisa dos valores, das minorias, isso você fica com muito mais liberdade, que você tem muito mais opção para isso. Você vai pela pessoa mesmo. Talvez essa mudança no comportamento tenha a ver com esse tanto de notícia de corrupção que a gente já está carregando há tanto tempo, que acaba manchando mesmo a imagem de alguns partidos, professor? É verdade, os partidos tradicionais, como nós conhecemos, eles têm sofrido, eu diria, na pós-modernidade, duas crises muito profundas, né? Uma primeira crise de ordem moral, em função de denúncias de corrupção, uma série de irregularidades,
cometidas por esses partidos, não só aqui no Brasil, mas até nos países desenvolvidos, de modo geral. E também uma crise de identidade, exatamente pela dificuldade de combinar de montar esses combos, né? Mesmo os partidos recentes que estão surgindo, tanto no cenário nacional como no cenário internacional, quando você vai ver, quando você vai examinar, ele tem uma proposta inovadora, né? Mas quando você vai a fundo, na verdade, ou é a velha direita, ou é a velha esquerda, ou o velho conservadorismo, o velho liberalismo. Ou seja, os partidos não conseguiram se reinventar no sentido de produzirem aquilo que algumas pessoas, na pós-modernidade, conseguem fazer, que é exatamente montar o combo. É isso? Então, por exemplo, se você, no campo da economia, se você tem um partido que defende uma ampla privatização, raramente esse partido simultaneamente vai defender uma ideia como, por exemplo, taxação de grandes fortunas, que é uma bandeira mais dos partidos de esquerda. No campo dos costumes, né, um partido que defende a pena de morte, ele dificilmente vai ser um partido a favor da ideologia de gênero. Sim. Né? E para os jovens, de um modo geral, esse conflito... É difícil de administrar, né? Você não consegue encontrar representatividade de jeito exatamente. nenhum, né? E para eles, essa combinação é totalmente permitida. Né? Então, a tendência que a gente tem verificado exatamente é você tentar buscar um novo eixo na política. Né? E talvez esse eixo passe, né, por o que alguns autores chamam de você substituir essa polaridade público-privado, direita, esquerda, liberal, conservador, né, por um conceito razoavelmente consensual. A ideia de você buscar um bem-estar comum, por exemplo, como um autor italiano, Negri, no seu livro ele coloca, com um autor americano também, o Hardy, que é exatamente isso, né? Quer dizer, vamos sair dessa discussão polarizada, vamos tentar construir... Vamos agir, né? Vamos agir. E, Domitila, o que você percebe que as pessoas estão... A galera está mais preocupada, assim? Qual que é, assim, a maior preocupação deles na hora de votar? Eu acho, pelo menos assim, para mim, a minha preocupação acaba ajudando a piorar uma situação que já está ruim. Por exemplo, a questão da corrupção. A gente não tem certeza de quais são todos os políticos que estão roubando nossos impostos ou a nossa contribuição para a sociedade. O meu medo é acabar falhando na exerção, né, tipo, da minha cidadania. Eu não quero votar em alguém que acaba enganando a população, que promete 1001 coisas, mas quando na hora de cumprir ele vai chegar lá no Planalto, vai fazer suas alianças e falar: eu vou querer o meu lucro, que governa o Brasil como se fosse uma empresa privada. E você percebe que as pessoas da sua idade estão preocupadas assim, mais com questões econômicas, mais com questões sociais? Você consegue ver aonde que tem uma preocupação maior? Olha, no ambiente em que eu convivo, eu sinto que os dois são muito contraditórios, né? E muita gente tem a sua opinião tanto social quanto econômica. Eu conheço muita gente, tanto de direita, quanto de esquerda, quanto de centro. Mas eu acho, na sua maioria, é questão social. Dos direitos do trabalhador. Porque nós, como jovens, a gente não entrou ainda no mercado de trabalho. Entendi. Então, existe muito medo da questão da previdência, da questão de salário, da questão dos direitos do trabalhador como um todo. Esse é um ponto importante, né? Vamos ouvir, então, mais uma participação agora. Vamos escutar qual que é a expectativa da Monique Rainer Diesel, que tem 16 anos e é estudante do Colégio Energia de Itajaí. Oi, meu nome é Monique e o que eu espero das eleições de 2018 é maior dedicação dos eleitores perante aos candidatos, porque é necessário rever o nosso contexto histórico, retomar o impeachment da Dilma, as rebeliões de 2014 e analisar também toda essa questão de corrupção, de estudar sobre as denúncias dos candidatos e não sair acreditando em toda fake news que aparecer nas redes sociais. Também acho que o povo tem que se unir, tem que acabar com toda essa roubalheira e é necessário realmente mais estudo e cooperação e união dos eleitores.
Muito obrigada, viu, Monique? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Essa questão que ela falou, professora Luciana, sobre união das pessoas. A gente, talvez por causa das redes sociais, a gente sabe muito mais qual que é o posicionamento político das pessoas que estão nas nossas redes, né? Talvez a gente não conversasse tanto com todo mundo, hoje a gente sabe claramente quem é quem se expõe lá. Talvez essa questão de unidade não esteja muito funcionando, né? E por isso seja uma necessidade que ela, enquanto jovem de 17 anos, sente, né? Talvez a gente esteja vendo muitos embates, né, no Brasil hoje, né? O problema de quando a opinião fica muito polarizada, né, muito em desacordo e muito polarizada, e que o diálogo fique difícil, é que baixa o nível de racionalidade do debate e aumenta o nível de afetividade. Isso é muito ruim em termos para a democracia, porque aí o discurso fica muito difícil. E você acaba indo para dois polos e a gente percebe, por exemplo, uma coisa que sempre impactou na avaliação para presidente e para voto para presidente foi o desempenho da economia. Então, desde 89, esse desempenho influencia. Em 2014, foi a primeira vez que ele não influenciou. E aí a gente foi analisar as causas, porque a avaliação da economia ela não estava tomada por conhecimento específico da economia, mas por afetividade com os partidos. Ou seja, dois polos. De um lado gostava do PT, do outro lado não gostava do PT. E isso infiltrava a avaliação da economia, que por sua vez infiltrava o voto. Né? Então, como as pessoas se sentiam era mais importante do que os dados que elas recebiam sobre a economia. Exatamente. Então, isso influenciou no voto. Isso influenciou no voto. E isso é ruim, por quê? Porque na medida você perde uma das características ímpares da eleição e da democracia, que é a ideia da prestação de contas. Governos responsáveis e que prestam contas em última instância é algo que seja desejável. Só que para que isso aconteça é muito importante que o eleitor consiga ter uma racionalidade mínima para que possa refletir isso. E o que a gente percebeu foi que a avaliação da economia ela não estava isenta, ela estava mais do que nos outros anos. E isso deslocou isso nesse processo. Então isso é bastante complicado dentro disso. Então se a gente tentar ser um pouco menos polarizado e trazer o discurso um pouco mais para a racionalidade é muito bom para a democracia. E aí pode acontecer essa questão mesmo que ela tanto quer, né? Uma união maior do Brasil, né? Talvez seja um bom caminho começar a ensinar esse eleitor que está entrando agora a pensar de uma forma mais racional na hora de escolher seu voto, professor? Ensinar esse eleitor a votar baseado nessas informações? O que o senhor acha? Olha, eu acho que ninguém ensina ninguém a ser racional. Né? Acho que o processo de construção da racionalidade é um processo doloroso, né? Mas eu acho que a gente realmente está partindo, eu concordo integralmente com a Luciana, a gente está partindo de um processo muito polarizado. Né? Mas e é preciso chamar a racionalidade, né? Claro, como é que a gente faz isso, assim, tanto para jovens quanto para mais velhos? Porque alguns embates na internet são totalmente sem sentido, né? Ninguém está ganhando nada com isso e está tendo embate, né? Como resolver isso? Essa é a má notícia, mas a boa notícia é que isso passa. Né? Em outros momentos que a gente viu no passado, a gente já passou por algumas situações de muita polarização, isso acaba passando. Até o surgimento das fake news, por exemplo, que ela menciona, quem não tem no seu grupo social, da família, dos amigos, um chato que manda fake news, né? E aí no início a gente responde, né? Depois a gente já não responde tanto e depois a gente já deleta sem ver o vídeo, sem ler até a mensagem que o chato mandou. Eu acho que é exatamente esse processo que a gente acaba passando na política. Quer dizer, no início a gente tensiona, né? Mas depois acho que vai caindo um pouco esse nível de adrenalina e a racionalidade vai voltando e vai tomando conta do debate. Mas a gente não pode dizer, por exemplo, que as novas gerações que estão vindo um pouco mais racionais, por exemplo. Talvez vão saber lidar melhor com essas questões e saber se pautar melhor? Talvez sim, porque como eles não têm essa carga das organizações políticas, né, como a gente falou, eles não estão muito apegados a uma tradição político-partidária, eles têm mais facilidade para selecionar os temas que interessam e as visões de cada tema que interessa sem estar
presos a uma filiação político-partidária, me parece que isso já é uma senha para você ter um nível de radicalização e de polarização menor. O que a senhora acha, professora? Podemos ter um pouco mais de esperança? Eu acho que sim. Eu acho que eles têm, na verdade, eu acho que eles têm essa liberdade para escolher o que eles acham, as pautas de cada um. O que eu acho que é uma coisa que foi falada é a questão dos partidos, a dificuldade que os partidos estão tendo de dialogar com os jovens. Porque os partidos, eles se estruturam pelas suas plataformas de maneira muito amarrada. Então, eles não conseguem, está tendo uma falta de diálogo entre os partidos e a juventude. Por quê? Isso é muito claro, porque os partidos, em última instância, são organizados por pessoas que estão afeitos, né, fortemente vinculados àqueles ideais. E eles acham que se não for aqueles ideais, não é. Só que a juventude não pensa da mesma maneira. Se eles não arejarem e entenderem que é preciso ser mais flexível e é possível você estabelecer um contato com o eleitor por issues, por temas. Por projetos, talvez. Exatamente. Né? Na educação se fala tanto em ensinar por projetos, Exatamente. né? Seria uma solução, talvez. E é preciso resgatar esse elo, né? E eles supostamente estão aí para coisa. Então, alguns candidatos têm tentado fazer isso, trazendo o partido para si, tentado fazer isso. E aí talvez tem que tomar um certo cuidado para não cair nessa possibilidade de demagogia, de ir para esse lado também, né? O que você acha? Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que foi falada assim pelas meninas em algum momento, que é o seguinte, a questão da governabilidade, né? Porque a gente tem um sistema que é um sistema muito complexo para a governabilidade, porque a gente tem um sistema que é presidencialista, então que, em última instância, o presidente é eleito de maneira separada da Câmara dos Deputados, então que não necessariamente vincula uma coisa a outra, ou seja, a eleição, porque em sistema parlamentarista, a eleição de deputado garante a governabilidade do presidente. Aqui não, é separado. A gente tem sistema multipartidário, em que você tem um sistema absolutamente fragmentado, e a gente tem um sistema que não é majoritário e que parte da pluralidade, então, que é ótimo para a representação da diversidade, mas que é ruim para a governabilidade. Então, assim, não dá para esquecer da necessidade de se montar, tal como ela falou muito bem, e a Domitila também, a necessidade de você montar uma governabilidade. Porque se você não montar uma governabilidade no processo eleitoral, que eu acho que não deve sair, sinceramente, está muito fragmentado, não deve sair, como vai se chegar num acordo depois para que você, em última instância, possa governar? Isso é um desafio muito grande que a gente tem pela frente. E, Domitila, você citou na nossa conversa antes da gravação que te assusta um pouco os radicalismos, né? Assim, talvez a eleição dos Estados Unidos é uma coisa que chama a tua atenção. Você tem um certo medo nesse aspecto também, de entrar alguém que seja muito radical? Eu tenho medo de, por exemplo, nos Estados Unidos. O Brasil tem muito uma cultura espelhada nos Estados Unidos, eu acredito nisso. E os americanos colocaram um cara que realmente era um empresário bilionário, que soube administrar suas empresas, mas que não pensou que talvez o país não seja uma empresa privada. Você tem que governar pessoas, não materiais, não máquinas. Então, você tem que conceder alguns direitos dessas pessoas, você tem que dar uma condição de vida boa para essas pessoas. E o Brasil não é um país com desenvolvimento tão avançado quanto os Estados Unidos ou quanto Noruega, Suíça, que não adianta a gente se espelhar nesses países, a gente colocar um ser humano qualquer na presidência que pense nessas ideias de economia avançadas, sendo que o Brasil não tem... Precisa de não tem condição para não tem essa condição de priorizar só a economia e acabar deixando mais de metade dos brasileiros em condições precárias de vida. Entendo. A gente não tem essa condição. Gente, assim, a gente poderia ficar ouvindo ainda mais assim, sobre as questões das dúvidas, os anseios. Eu acho que é interessante a gente ouvir o pessoal mais novo, né? E eu quero muito agradecer por você ter vindo e falar o que você tem achado. As meninas que participaram também, quero muito agradecer. E a vocês dois também, muito obrigada por darem essas informações tão importantes pra gente. É muito legal e a gente, claro, sempre incentiva todos a participarem das eleições, independente da sua idade. Se você já está na idade de votar, participe, não se
Não se reprima, não se omita, porque é importante a gente participar, buscar conhecimento sobre quem a gente quer colocar para nos liderar. Muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.